O computador também está como eu. Ah, foi. Está aparecendo, né? Então vamos começar. A temática de hoje é gratidão e contentamento para aumentar a satisfação com a vida. Nós vamos falar dessa experiência no sentido amplo, vamos exercitar, vamos entendê-la de diversas maneiras, reconhecendo que esse é um momento difícil para se falar de gratidão e por isso mesmo também é importante. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é definir o que a gente está trabalhando e a pergunta sobre o que é a gratidão, né? Então, no senso comum, ela é uma qualidade ou condição de ser agradecido, uma apreciação, uma retribuição para retornar uma gentileza. E que a gente usa cotidianamente, nós somos educados para dizer obrigado, obrigada, né? Ela tem essa palavra gratidão, é derivada do latim, gratia, significando favor, e gratio, significando gentil, amável, né? Então, em torno dessa palavra, há uma série de indicadores de experiências positivas, mas não é só isso, a gente vai ver também. Então, essa derivação do latim leva a uma associação entre gentileza, generosidade, dádiva, a beleza de dar ou receber, ou de obter algo por nada, né? Então, nesse sentido dessa graça, né? De muitas vezes a gente nem saber como recebeu ou qual o motivo de ter recebido, e por isso a gente também fica agradecida, né? O que é menos comum a gente pensar é que a gratidão é uma emoção, né? E como uma emoção, ela é uma emoção secundária. O que isso significa? As emoções primárias são as emoções em que elas têm nitidamente uma fisiologia e uma leitura facial muito objetiva, né? Então, quando a pessoa está triste, você vê isso no rosto, alegre também, surpresa, né? Com medo. Então, essas são as emoções primárias. As emoções secundárias ou sociais, elas são emoções que surgem a partir da nossa socialização, da nossa entrada num grupo cultural. Então, a gente recebe uma certa aprendizagem a respeito dessas experiências emocionais que nos ligam com o grupo, né? Então, a gratidão ela é uma emoção social ou secundária, e ela também é vivida como misturada com outras, né? Que incluem admiração, reverência, inveja, ressentimento, vergonha e ciúme. Então, vocês percebem que a gente está falando de uma experiência emocional que junta tantas as emoções vividas como positivas, as emoções vividas como negativas e variados sentimentos, né? Então, essas emoções externas, geralmente elas são vividas no contexto da interação, vividas por mim e pelo outro, entre nós. E os sentimentos negativos são geralmente vividos por uma pessoa individualmente, né? Eles são dirigidos a si mesmo, né? Então, são sentimentos ligados à percepção de inferioridade em relação àquele que dá. Uma sensação de que não posso fazer algo por mim, o que remete ao orgulho. Quer dizer, eu recebi algo e eu me senti incapaz de conseguir aquilo, né? Então, eu não vivo uma experiência de gratidão no sentido positivo, tá? Então, isso faz com que eu tenha muito mais a experiência do orgulho do que da gratidão. E por isso ela pode ser vivida com uma certa ambivalência e aversão, né? Para algumas pessoas, o pedir ajuda, o receber alguma coisa, é sempre um sinal de uma impossibilidade, né? Então, eu prefiro não receber, eu prefiro fazer por mim mesmo, então eu tenho uma aversão a essa experiência de gratidão. Então, a gente precisa entender isso para que a gente não generalize no sentido de falar assim, a gratidão é a resolução de todos os nossos problemas, embora ela seja uma experiência muito boa, mas para algumas pessoas talvez tenha um predomínio de sentimentos negativos que a gente precisa observar, né?
E como uma emoção social, ela também pode ser chamada de uma emoção moral, né? E é o que nos faz ter esse valor da retribuição. Se eu recebo algo, eu devo ser agradecida por algo que eu recebi ou pela pessoa que me deu alguma coisa, né? Então ela é moral no sentido de nos orientar em termos de princípios nas nossas relações cotidianas, né? E aí, né, essa frase do Simmel, um sociólogo, que diz que a gratidão ela é a memória moral da humanidade, né? Então a gente vê a gratidão toda vez que a gente remete, por exemplo, para eventos históricos que pessoas lutaram pelos direitos humanos ou pelo, né, pelo feminismo ou por descobertas científicas que melhoraram as nossas condições de vida, né? Então, tudo isso que a gente lembra historicamente, que está na nossa memória, ou mesmo na memória da nossa família, que a gente possa lembrar de alguém que batalhou muito para conseguir algumas coisas pelas quais eu fui beneficiada, né? Então, essa memória moral é uma memória de reconhecimento por aquilo que fizeram por mim e pelas condições de vida que eu tenho hoje, né? E, nesse sentido, ela é uma forma de lembrança quanto à reciprocidade das obrigações, porque se eu tenho essa memória, eu me lembro que eu preciso retribuir de alguma maneira, né? Então, eu entro numa interação recíproca e me sinto obrigado a essa retribuição, né? Então, o que se estudou a respeito disso, no sentido de como é que ela surge, né? Como uma emoção secundária, social e moral, ela surge a partir dessa insuficiência de estruturas morais que regulem e assegurem a reciprocidade nas interações, né? Então não teria assim uma instituição que garantisse essa reciprocidade, e a gratidão como uma emoção, ela tem essa função social, a função de nos ligar em relações recíprocas de obrigação, nessa memória de que me lembra que eu preciso retribuir, né? E aí, desde criança, a gente aprende isso, nessa necessidade de experienciar a gratidão. E aí ela é uma força que mantém uma orientação pró-social, sendo responsável pela sensação de coesão social, desenvolvendo um senso de comunidade. Então, eu me ligo aos outros nessa sensação de reciprocidade e por isso eu me sinto pertencendo a um grupo, né? E isso não se restringe ao ser humano, né? Por isso que ela tem uma função social, mas também tem uma função evolucionária, que a gente pode dizer na interação entre aspectos que são biológicos e sociais. Biologicamente, a necessidade que nós temos de cuidar uns dos outros, e que tem outras espécies também que apresentam isso. Então, essas variadas espécies que têm essas interações de trocas recíprocas, né, elas vão experimentar algum tipo de comportamento, ou a gente pode dizer de sentimento, de modo geral, de uma obrigação de retribuir um favor num ciclo que se inicia de benesses, multas em quem está interagindo, né? Então, essas são imagens que remetem a essa ideia, né, de uma interação de troca de benesses e de experiência de gratidão. E eu gostei dessas imagens porque são imagens que você vê essa troca ocorrendo entre animais de espécies diferentes, né? Então, o que vai dar essa sensação, essa necessidade de retribuição, tem a ver com um processo interacional em que eu reconheço o que o outro me deu. Então, essa imagem aqui do pinguim, com esse senhor que é um pescador, é uma história muito interessante, eu já trouxe uma outra vez,
que fala desse cuidado, né, que esse homem teve com esse pinguim que chegou na praia onde ele pesca todo machucado, ele cuidou, e um certo período do ano o pinguim sempre retorna a essa praia e reconhece esse homem e se dirige a ele, e eles passam a conviver por um período de alguns meses durante o ano, aí ele vai embora de novo e volta, né, com data marcada para retribuir o cuidado. Então, eu achei isso assim, muito curioso dessa experiência, né, de reconhecimento de algo que você me deu e eu quero continuar nessa interação contigo, e a retribuição não precisa ser necessariamente a retribuição a partir de algo material. Ela é a retribuição de um afeto, né, de um cuidado. Então eu vou parar de compartilhar, não sei se vocês estão acompanhando bem, mas é porque eu esqueci de fazer uma coisa na hora de compartilhar que possibilita que a gente veja os vídeos. Então, estou fazendo isso agora para poder mostrar. Então, o que eu vou mostrar agora é um vídeo. Ah, não, ainda não, mas eu lembrei a tempo, né? Então, antes, há uma relação também entre religiosidade e espiritualidade, né? E a gratidão. Por 3 razões elas estão relacionadas, né? Primeiro, porque o universo religioso promove a gratidão como um atributo desejável. Então, quem tem a experiência de ter uma formação em algum tipo, né, de instituição religiosa, aprendeu a importância da gratidão, e isso está presente em várias tradições religiosas, né? Então, isso é algo que é estimulado a ser desenvolvido, né? E quando são experimentados fenômenos positivos, como um belo pôr do sol, aqueles que têm uma perspectiva religiosa e espiritual podem atribuir esse fenômeno a Deus, a um poder maior, o que pode gerar gratidão, né? Então, essa imagem que eu escolhi aqui do pôr do sol, né, que junta com uma outra experiência emocional que eu falei no início, que é da admiração, uma certa reverência a essas coisas que são grandiosas e maravilhosas na natureza, né? E que remetem à ideia do ser superior que me deu isso tão maravilhoso, né? E que eu agradeço. Então, a espiritualidade tende a atribuir também as experiências positivas à intervenção divina, a exemplo de um templo agradável que é atribuído a Deus, né? Como essa imagem de sol. E se é um longo inverno, as explicações tendem a ser naturais, né? Mais objetivas, né? Então, a tendência da gratidão também, reconhecer as benesses a partir daquilo que recebe de Deus. Por isso é lógico conjecturar, né, que a prática comum de agradecer a Deus em uma prece, ela é uma forma de explicar essa relação, ou seja, a relação entre gratidão, religiosidade e espiritualidade. Porque comumente em uma prece, ao realizar alguns pedidos, eu dirijo esse reconhecimento de quem me dá um ser superior, é Deus, né? O que aumenta a experiência de gratidão, ainda que eu não receba imediatamente, eu tenho um reconhecimento dessa relação de reciprocidade ao pedir a Deus, né? E a prece tem sido associada à gratidão, sendo o termo mencionado por aqueles que dirigem a Deus com pedidos, e isso está também nas referências, nos estudos sobre a questão da oração, que a palavra gratidão ou agradecimento é uma das palavras mais utilizadas quando são realizadas preces, né? Então, reconhecendo, né, a dificuldade desse momento atual, a gente precisa também entender que a gratidão não é necessariamente vivida só nos períodos bons, né? Então, a gratidão também tem essa relação com esse momento de pedido. Então, enquanto eu peço, eu reconheço que eu vou receber.
Então, esse é o vídeo que eu vou mostrar para vocês, né? Que eu escolhi uma música, né? Uma música que não está no contexto religioso, necessariamente em termos de rituais, mas é uma música que tem esse sentido de pedir, né, a Deus, né? De um modo geral, né? Desculpa, conseguem ouvir? Sim, só que o volume está bem alto. Sim. Ah, mas aí é tá só vocês diferente. abaixarem, porque para mim o volume está baixinho. Tá bom. Meu volume está bem baixo. Mas só chequei porque tantas vezes acontece das pessoas não verem, não ouvirem, que aí eu prefiro checar. Então vamos lá. Então, essa música com essa montagem, né, mostra várias cenas de momentos difíceis, né, de dor, de fome, de guerra, de assassinato. E a prece é que Deus me ajude a não ser indiferente. Então, mesmo num contexto de muita diversidade, né, a gente pode usar essa expressão para falar: graças a Deus eu não sou indiferente, graças a Deus eu tenho feito alguma coisa para melhorar esse mundo. Então é como se a gente, nessa relação recíproca, né, numa situação de prece, e que a gente reconhecesse que recebe uma energia, uma força para lutar por aquilo que acredita, né? E mesmo que não se tenha um contexto religioso, a gratidão ela está presente na nossa formação, como disse, em termos sociais, né? E agora eu vou trazer uma música da Nina Simone, que ela foi criada num contexto religioso, mas não permaneceu, né? A música dela, de alguma forma, pode até estar relacionada, mas é interessante o modo como ela cria uma experiência de gratidão também, remetendo a essa ideia de adversidade.
got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose and my mouth. I got my smile and it's my smile. I got my tongue, my chin, my legs and my boobies, my heart, my soul and my back. I got my I got my arms, my hands, my fingers, my legs, my feet, my toes, got my liver, got my blood. I got life. I got my freedom. Então, a ideia é essa, assim, que mesmo num contexto de diversidade, a gente pode reconhecer algumas dádivas, né? E cada um pode ter uma lista, né? Nessa música tem uma lista que se refere a partes do corpo, né? Então, mas cada um pode ter uma lista que pode ser grande, que pode ser pequena, mas há essa experiência de reconhecer que algo eu tenho, algo eu recebi, que é a experiência da gratidão, não pelo tamanho das coisas ou pela quantidade das coisas, mas pelo reconhecimento de que há algo que eu recebi. Então, é a Ana Cristina agora, né? Ô, Edna, agora os slides estão um pouquinho embaçados, tá aparecendo assim para mim. Não sei se para as outras pessoas também tá aparecendo assim. Ah, mas vocês conseguiram ver o vídeo? Sim. Sim. Tá, é porque Não, isso para mim não acontece. estava não, Júlia. Ah, vamos ver. Vamos lá, então. Foi? Para mim tá bom, Júlia? Para mim tá um pouquinho embaçado, então deve ser a minha internet, mas dá para ler. Tá Tá? bom. Então tá. Vamos lá. A gente então vai falar um pouquinho da gratidão no enfrentamento às psicopatologias, tá? A psicologia, ela por muito tempo investigou os aspectos relacionados às emoções através de um viés do sofrimento e das psicopatologias, né, das doenças. As experiências marcadas pelo prazer e por emoções positivas acabaram sendo ignoradas durante uma parte da história. Mas eles perceberam que as emoções afetam os sistemas endócrinos e imunológicos, o que explica a ligação com a aceleração da morte, pois a capacidade desse sistema imunológico de proteger o corpo está diretamente ligado a fatores psicossociais e, entre esses, o nosso estado emocional, né? E, por outro lado, as emoções positivas ela podem encurtar o tempo de recuperação após a indução de emoção negativa, pois essas emoções positivas contribuem de diversas formas para a regulação dessas emoções. Ela ajuda a desfazer o impacto tóxico do estresse sobre os processos fisiológicos, né? Ampliando o leque de ações e pensamentos e a abertura de novas experiências. Elas melhoram também as estratégias de coping, né, da regulação, e favorecem a qualidade do relacionamento. Então, em longo prazo, esses processos contribuem para a construção de recursos pessoais e sociais fortes que vão favorecer a saúde. Um fenômeno semelhante, né, tem sido relatado por estudos com foco na gratidão e o seu efeito positivo nessa variabilidade da frequência cardíaca. Porque a gratidão ela está relacionada tanto ao bem-estar hedônico, ou seja, aos bons sentimentos, a satisfação com a vida, quanto ao bem-estar eudaimônico, né, que é caracterizado por aspectos como autonomia pessoal, propósito na vida, as nossas relações positivas com o outro, nosso crescimento pessoal. Então, tanto esse bem-estar
hedônico quanto o eudamônico, eles são associados à redução da probabilidade de estresse e depressão, tornando a nossa saúde melhor. Então, é possível, assim, que a gratidão promova uma melhor saúde cardiovascular na doença cardíaca através do aumento desse bem-estar, tá? Porque estudos realizados até o momento indicam que os sentimentos de gratidão facilitam percepções e cognições que levam pessoas que estão doentes além da sua doença, ajudando a reconhecer os aspectos positivos de si mesma e das pessoas ao seu redor diante das doenças, como a Edna acabou de falar, né? Você passa a ter uma outra visão, essa reciprocidade do outro. Em São Diego, na Universidade da Califórnia, eles estão fazendo exatamente essa pesquisa e descobrindo que se você está sofrendo de uma doença cardiovascular, a gratidão pode ajudar a salvar a sua vida, tá? E a gratidão, ela também tem um impacto sobre os sintomas de condições físicas comuns do dia a dia, como dores de cabeça, o dor de estômago, a RQP e o seu sono, tá? Havendo uma melhora em relação a todos esses sintomas. Pode passar, Edna? Eu passo. Bom, a tendência natural do ser humano é perceber, primeiro, sempre, os aspectos negativos, ameaçadores de uma situação, né? E apesar de ter um papel adaptativo na vida, quando esse viés cognitivo ele é muito pronunciado, quando a gente vê muito esse lado negativo, a gente pode gerar ansiedade e os transtornos depressivos. Eu lendo isso, eu me lembrei de um grupo de mães, eu faço grupo de mães de alunos com deficiência intelectual. Um dia eu pedi que elas me falassem os aspectos positivos dos filhos, porque eu disse que os problemas dele, as questões negativas, eu conhecia. Então eu queria que houvesse a fala dos aspectos positivos. Foi muito interessante que era um grupo de umas 15 mães, a primeira falou, a segunda, a terceira falou um aspecto positivo, mas já trouxe um negativo, e quando ela trouxe esse negativo, as outras também. Quando a gente chegou na última, a gente já estava novamente discutindo o aspecto negativo. E isso foi uma coisa que a gente discutiu ali. Então, assim, a gente tende a ver primeiro esse lado, né? O que está pesado. No entanto, a gente pode reeducar a atenção para que o indivíduo aprenda a perceber as informações mais positivas de uma determinada situação, né? E é o que eu tentei fazer naquele momento. Os estudos mostram que os efeitos positivos de um programa de atenção plena foram parcialmente mediados por aumento nos processos emocionais e cognitivos positivos, em oposição a apenas uma diminuição dos processos negativos, né? Então, esse treinamento da atenção plena incentiva a aceitação de tudo que surge na experiência de alguém, abandonando tentativas de julgar ou mudar as experiências internas e externas atuais. Uma atitude de aceitação sem julgamentos vai ajudar os praticantes dessa atenção plena a gerenciar experiências negativas sem comportamentos de evitação e cognições. Então, a aceitação é um mecanismo de atenção plena associado à diminuição dos sintomas depressivos e àquela ruminação daquele pensamento, neutralizando assim esse viés da negatividade, né? Então, essas emoções positivas, elas vão ampliar essa atenção e a cognição. E um dos primeiros modelos teóricos nessa linha foi a teoria Brond and Bunt, onde a autora propõe que as emoções positivas elas não estão relacionadas a um estreitamento do foco atencional, mas sim da ampliação do nível de atenção e cognição. Então, não é você focar numa determinada situação. A atenção plena não é isso. É o contrário, é você ter uma atenção a todo o teu entorno, né? Ela fala que quando a gente faz um caminho, muitas vezes a gente passa a não ver mais o entorno. É você ampliar essa sua atenção para o externo, né? Onde você vai proporcionar assim, uma ampla gama de pensamentos e ações,
levando o indivíduo à ampliação duradoura de recursos pessoais para a sua resolução de problemas, impactando diretamente no seu bem-estar individual, né? Então, quando você passa a ter essa atenção plena, você tem um melhor bem-estar. E alguns estudos que deram base para a formulação dessa teoria mostram que as pessoas que experienciam afetos positivos mostram maior abertura e eficiência em processos atencionais e também maior eficiência na construção dessas características duradouras, como, por exemplo, a resiliência e as estratégias de enfrentamento de problemas, tá? E tópicos dessa psicologia positiva, que trabalha essa atenção plena, têm ganhado cada vez mais espaço e construído conhecimentos em temas, então, como a resiliência, as emoções morais, que a Edna colocou, como a gratidão, o bem-estar e essa motivação. Tá? E aí, como que a gente trabalha essa gratidão no enfrentamento da adversidade? A primeira, ampliação desse foco atencional e do repertório de solução, aumentando, logicamente, o seu repertório de soluções de problemas. Como a Edna tinha dito, a gratidão ela é uma emoção moral, assim como a culpa, a vergonha, a simpatia, entre outros, né? Então, o pesquisador ele publicou num trabalho sobre gratidão, onde ele teorizava o que poderia ser considerado uma emoção moral, que se encontra nesse mesmo grupo desses outros afetos morais que a gente colocou. Então, a gratidão, ela pode estar relacionada com aumentar a chance de alguém perceber a generosidade de outra pessoa consigo, que a Edna falou no início, aquela de você ter, a pessoa ter um ato com você e você saber que você tem que ter uma devolução desse ato, para uma generosidade para com essa pessoa, né? O altruísmo para o benfeitor, né? E modificar o benfeitor a se engajar em novos comportamentos pró-sociais. Então, você modifica o seu comportamento. Isso tudo leva ao que a gente chama de uma reavaliação cognitiva, que é uma modificação de pensamentos associados a um estímulo emocional, o que traria uma mudança da emoção. E aí o que a gente vai trazer no slide é exatamente uma pesquisa que teve como objetivo investigar se a gratidão poderia influenciar o desempenho de pessoas com desenvolvimento típico em uma tarefa de reavaliação cognitiva. E esse estudo, ele foi muito interessante, ele foi muito bem descrito, né? Ele foi realizado na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social. Foi realizado durante 4 semanas e ele teve como objetivo investigar se a emoção de gratidão ela poderia influenciar de forma positiva ou negativa o desempenho de um grupo de pessoas em uma tarefa de reavaliação cognitiva. Ou seja, compartilhar como uma pessoa com experiências de gratidão, né, que pessoa com experiências de gratidão, somente escrevendo, traria essa possibilidade de aumento de diminuição de uma emoção, por meio dessa estratégia de reavaliação cognitiva. Foram selecionados 90 pessoas, mas somente 73 ficaram até o final do experimento, tá? Foi uma adesão voluntária, e eles fizeram consentimento na pesquisa através do TCLE, e eles foram divididos em 3 grupos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O método utilizado foram vários tipos de testagem, que foi teste de julgamento de imagens emocionais, focando no aumento da positiva, diminuição da negativa e manutenção da emoção, as medidas comportamentais, através da valência e intensidade de afetos positivos, negativos e gratidão, e as medidas fisiológicas, a condutância da pele e frequência cardíaca. O primeiro grupo, ele preencheu todos os instrumentos e eles leram uma definição de gratidão feita por diferentes autores. Então, eles entenderam o que era gratidão, eles viram vários autores o que era dito. Então, foi explicado a ele que, a partir dessa leitura, durante as 4 semanas seguintes, cada participante do grupo 1 trocaria com outro participante do mesmo grupo mensagens sobre experiências
que tivessem tido e que gerassem a emoção de gratidão neles, tá? Então, toda quarta e sexta-feira, eles recebiam um e-mail com um questionário que tinha 3 campos. O primeiro era o relato desconhecido de alguém falando dessa ação que tivesse gerado a emoção. O interessante é que esses relatos eles já eram previamente elaborados, porque eles tinham que ter certeza que seriam relatos com a emoção da gratidão, né? E um campo para que o próprio participante escrevesse o próprio relato, o seu relato também, e uma pergunta de múltipla escolha para que esse participante desse uma nota de 1 a 5 para o nível de gratidão sentida em decorrência da experiência realizada, tá? O grupo 2 já foi ao contrário. Ele teve o mesmo procedimento do G2, ele fez a mesma coisa, ele passou pelos testes, ele teve o relato do que era gratidão, ele também leu esses experimentos, só que ele não trocou, ele não teve a troca de mensagens. Ele escrevia o que ele sentia, qual era o sentimento de gratidão dele, ele também fazia aquela escala, mas o que era dito a ele é que o relato dele iria para um banco de imagens. E o grupo 3 foi o que eles chamaram de grupo controle. Ele preencheu os mesmos instrumentos, menos o questionário de gratidão. E também não recebeu nenhuma definição do que era gratidão, nem troca com os demais grupos. Pelo contrário, os relatos deles seriam experiência que eles tivessem realizado, mas sem nenhum conteúdo emocional, que também foram previamente elaboradas para garantir que essas experiências não tivessem esse conteúdo emocional. Então, o resultado que eles chegaram foi que para os 2 primeiros grupos houve um aumento no score de gratidão após a intervenção. Então, e também um uso mais eficiente da estratégia de reavaliação cognitiva na escala de valência. Então, quando eles retornaram após 4 semanas, após eles passarem por toda a bateria de teste, eles viram isso, que realmente houve um score no aumento da gratidão após essa intervenção, né? E o que pode indicar que tanto o compartilhamento, né, aquela troca de mensagens, quanto o direcionamento simples da atenção, quando foi dito só para que ele observasse esse sentimento, são situações que geram gratidão, aumentam essa percepção e combinam no aumento da eficácia das estratégias de controle cognitivo das emoções, tanto positivas quanto negativas. Então, o grupo que compartilhou experiências de gratidão, segundo a experiência, aumentou o nível de afetos positivos. O grupo que apenas relatou, mas não compartilhou a experiência, manteve o seu nível de afetos positivos. E o grupo controle, que não teve qualquer experiência relacionada à gratidão, houve um aumento na diminuição desse afeto positivo. Então, aí, com essa pesquisa, a gente percebe o quanto a gratidão ela traz mudanças na nossa vida, tanto nas questões da nossa saúde, quanto no nosso envolvimento no mundo, né? Como a nossa postura frente a situações, né? Tanto a situações positivas quanto situações negativas, né? E agora eu vou passar para a Júlia continuar. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, Júlia. Tá, então vou dar continuidade, vou falar um pouquinho sobre gratidão, saúde física e saúde mental. Os benefícios da gratidão devem ser considerados amplos, pois eles afetam significativamente tanto aspectos da vida relacional. A gratidão ela aumenta o bem-estar subjetivo, o bem-estar psicológico, o bem-estar espiritual e também o bem-estar físico. Pode passar. Como eu falei, além do bem-estar psicológico e subjetivo, os benefícios da gratidão para o bem-estar físico são muitos e são evidentes. Muitas pesquisas demonstraram que a gratidão ela pode diminuir o estresse ao longo do tempo, o que, por sua vez, aumenta a saúde física e os componentes de saúde do indivíduo, porque quando eu diminuo o meu nível de estresse,
consequentemente, a minha saúde física ela vai aumentar, porque o estresse ele é gerador de comorbidades físicas. Então, se eu diminuo o estresse, a minha saúde física, consequentemente, melhora. A gratidão, ela reduz também a pressão arterial, porque ela induz o indivíduo ao relaxamento. E quando eu estou num nível de relaxamento mais profundo, o normal é que a minha pressão ela seja reduzida por conta desse estado de relaxamento. Ela aumenta também a energia e a vitalidade, o prazer de viver, a energia para viver e para realizar as tarefas do cotidiano, as tarefas do dia a dia. Além disso, a gratidão ela pode ter um impacto significativo no sono, na qualidade do sono. Pessoas gratas, pessoas que conseguem ver o mundo com esse olhar de gratidão, ser grato pelas pequenas coisas, elas conseguem ter um sono melhor, um sono mais profundo, um sono mais reparador do que aquelas pessoas que não são gratas. Pode passar. Com relação à saúde física, um estudo de Fromm, Schick e Emmons, realizado em 2008, esse estudo teve como público-alvo alunos do ensino médio que foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo observou 5 coisas pelas quais eles eram gratos todos os dias durante 5 semanas. O segundo grupo observou 5 aborrecimentos também por dia durante 2 semanas. E o primeiro grupo, que observou as coisas pelas quais elas eram gratas, relataram uma diminuição significativa nos sintomas físicos comuns, em detrimento ao segundo grupo. Da mesma forma, numa pesquisa experimental realizada por Emmons e McCullin em 2003, foi comparada a prática do diário de gratidão por 10 semanas a uma taxa de 1 vez por semana, ou seja, durante 10 semanas foi realizado também com 2 grupos, então durante 10 semanas o grupo 1 anotava 1 vez por semana algo pelo qual eles eram gratos, e o grupo 2 anotava 1 vez por semana durante 10 semanas nesse diário um aborrecimento. E os resultados, eles mostraram um aumento na vitalidade para o grupo que anotava as coisas pelas quais eram gratas, quando comparado com aquele grupo que ficou com o diário de aborrecimento. Os trabalhos na prática de diário de gratidão notaram melhorias na qualidade do sono, nas defesas imunológicas, e tem uma partezinha aqui que está cortada que eu não vou conseguir ler. Mas na saúde física em geral, essas pesquisas que trabalham com esse diário de gratidão mostram que as pessoas elas diminuem também o estresse, conseguem relaxar com mais facilidade, conseguem se engajar em comportamentos pró-sociais também com mais facilidade do que aqueles que adotam o diário do aborrecimento. Pode passar. Com relação à saúde mental, foi realizado um estudo epidemiológico com uma população de 2.621 participantes. E o objetivo desse estudo foi examinar o papel da gratidão na previsão de transtornos psiquiátricos na história de vida desses participantes. E como resultado, eles perceberam que a gratidão ela previu riscos significativamente menores de depressão maior, transtorno de ansiedade generalizada, fobia, dependência à nicotina, dependência de álcool e abuso de substâncias psicoativas. Além disso, a gratidão ela também foi relacionada a um risco menor de bulimia nervosa. Por quê? A gratidão ela contribui para o aumento de uma autoimagem positiva. E se eu consigo me ver de uma forma positiva, se eu consigo ter essa autoimagem positiva, consequentemente, eu vou estar mais satisfeita com o meu corpo, independente de eu ser magrinha, de eu ser mais gordinha, enfim. Então, estando mais satisfeita com o meu corpo, me vendo de uma forma positiva, sendo grata, se torna mais difícil de eu ter uma bulimia nervosa ou qualquer outro transtorno alimentar. Pode passar. Com relação ao bem-estar,
A gratidão, ela, além de produzir bem-estar para quem pratica a gratidão, para aquela pessoa que é grata, que demonstra gratidão, que consegue ver as pequenas coisas com esse olhar de gratidão, ela também beneficia outras pessoas pela sua expressão. Um bom exemplo disso é se eu estou na companhia de uma pessoa que é grata, que consegue ver a beleza das coisas, que consegue ter esse relacionamento de gratidão com as coisas, com as pessoas, com o universo, isso vai me afetar de uma forma positiva. Isso vai ser agradável para mim, então vai gerar em mim também um bem-estar. Ao contrário, se eu estiver acompanhada de uma pessoa que só me relata aborrecimentos, que está sempre com raiva de tudo, que vê as coisas de uma forma negativa, isso vai me afetar negativamente, e isso vai reduzir o meu bem-estar. Então, a gratidão, ela produz bem-estar para quem pratica a gratidão e para aquelas pessoas que estão envolvidas com quem pratica a gratidão. Além do contágio emocional, a gratidão leva à melhoria das relações recíprocas, que favorece a manutenção e a melhora das relações sociais construtivas, aos quais o bem-estar está intimamente ligado. É muito mais agradável estabelecer relações com pessoas que demonstram gratidão, pessoas que são gratas. Uma das coisas que a gente costuma muito reclamar das pessoas, eu particularmente, isso me chama muita atenção, é aquelas pessoas ingratas. Aquelas pessoas que não sabem ser gratas por nada, sabe? Tá sempre tudo tá sempre ruim, ninguém faz nada que sirva para mim, eu nunca estou satisfeita com nada que ninguém faça por mim ou que alguém me ofereça. Então, é muito mais difícil estabelecer uma relação, um laço de amizade ou qualquer outro tipo de laço com uma pessoa com essa visão. É muito mais fácil e muito mais agradável estabelecer laços com pessoas gratas, porque são pessoas que também promovem o nosso bem-estar, nos ajuda a ficar bem. Pode passar. O bem-estar na vida diária. Geralmente as pessoas agradecidas, elas experimentam mais satisfação com a vida, otimismo, vitalidade, menos depressão e inveja. Porque se eu consigo perceber as pequenas coisas e ser grata pelas pequenas coisas, por exemplo, acordar e agradecer, ser grata por ter tido uma boa noite de sono, por acordar com saúde, por ter algo para comer no café da manhã, por ter um lar, eu vou ser uma pessoa muito mais satisfeita com a minha vida e, consequentemente, vou ter menos inveja ou nenhuma inveja das outras pessoas, porque se eu estou satisfeita com a minha vida e se eu consigo ser grata por aquilo que eu tenho, não vai haver espaço para que eu sinta inveja de outras pessoas. E também vai diminuir esse espaço para que eu tenha algum transtorno depressivo ou um comportamento mais deprimido. As pessoas gratas, elas também endossam altos níveis de amabilidade, extroversão, abertura e baixos níveis de neuroticismo. Como eu disse anteriormente, é muito mais agradável estar ao lado de uma pessoa que é grata, e principalmente por esses atributos. Elas são mais amáveis, são mais extrovertidas, têm uma abertura maior, são mais positivas com relação à vida, reclamam menos e são mais receptivas, sabe? Estão mais abertas para as novas relações e para incluir novas pessoas no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de relações sociais. O comportamento pró-social também foi encontrado mais em pessoas agradecidas do que em pessoas menos gratas. Elas são mais prestativas, favoráveis, perdoam com mais facilidade, são mais empáticas com relação às outras pessoas. Então, as pessoas que são gratas, elas também se engajam com mais facilidade em atos sociais que beneficiam outras pessoas do que pessoas menos gratas, porque as pessoas que conseguem ver a vida com gratidão, elas também despertam nelas esse interesse de ajudar outras pessoas também.
Pode passar, Ed. Agora eu passo a bola para a Edna. Então, depois dessa defesa toda, né, que Ana Cristina e Júlia fizeram a respeito da gratidão, enquanto ela nos beneficia, agora é um convite para que a gente possa exercer um pouquinho de gratidão. Vocês topam? Sim. Quem topa? Quem não topa? Ok, então vamos lá. Primeira coisa é localizar onde você está sentado, como é que está sua posição, se está confortável, se precisa mudar alguma coisa e fazer essa acomodação. O que precisa mudar? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem 3 respirações profundas. Cada um no seu ritmo. Ok. Então, a partir dessa nova posição, pedir para vocês abrirem os olhos e observarem o entorno onde vocês estão. Enquanto observa esse entorno, começa a perceber as coisas que precisaram de outras pessoas para elas estarem aí, onde elas estão. Os objetos, os móveis, chegaram aí porque vocês tiveram ajuda de alguém. Ou porque alguém fez, ou porque alguém trouxe. Se você quiser localizar só em um objeto, né, mas pode ser várias coisas, desde a parede que foi pintada por alguém, a construção, os tijolos, o móvel onde você está sentado agora foi construído por alguém que gastou energia, força de trabalho, a inteligência de alguém que inventou a cadeira, sei lá quando, há milhares de anos atrás. E agora, a partir dessa percepção de que tudo em seu entorno teve a mão de alguém que ajudou, eu vou pedir para você, se sentir à vontade, fechar os olhos e ficar com essa sensação de gratidão. E observar como é que seu corpo reage enquanto você se sente grata ou grato por todos esses objetos, pela construção desse lugar onde você está, pelas pessoas que trabalharam para que esse lugar existisse. Agora volta a focar na sua respiração. E quando você se sentir à vontade, abre os olhos novamente e volta a olhar para o computador. Eu vou voltar a compartilhar porque temos alguns slides ainda terminando. E depois a gente
vai conversar. Então, só para a gente terminar, né, essa gratidão que a gente pode experimentar, ela muda a gente nas sensações corporais, muda as nossas emoções e muda a nossa cognição, né? E também dá maior vitalidade, mais disposição para agir e que vai fluir da apreciação das coisas que são belas, das coisas que foram dadas a mim e da boa vontade diante dessas benesses que eu recebi e que eu passo a ter também ao reconhecer que fui alguém me deu alguma coisa. Então, essas duas últimas frases para a gente terminar. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Gratidão é uma carta de amor que a gente envia para o universo. Essas são as nossas referências utilizadas hoje. E esses são os nossos contatos para quem também quiser ver lá as informações no Facebook, no YouTube, onde essa live vai estar disponível, e no Instagram. Então é isso. Vamos conversar. Dúvidas, comentários? Quem quiser falar da experiência também, da gratidão. Nossa, deixa eu abrir aqui um vídeo. Eu fiz essa experiência de olhar aqui o entorno e assim, tudo aqui, eu comecei a ver que realmente tem um pedacinho de alguém, alguma coisa, e vai realmente sentindo essa gratidão, esse agradecimento. Pessoas, inclusive, que não estão mais aqui, né, no plano físico, que aí dá uma sensação gostosa de eu convivi. Achei muito legal. A gente nunca até aquela questão da atenção plena, né, que até estava falando, a gente não para perceber isso, o quanto as coisas ao nosso redor, elas estão impregnadas do outro. Então, a gente tem que ser agradecida por ter essa... Essa memória, né, que vem, uma lembrança de reciprocidade, né? E de muitas histórias vividas juntos, né? Às vezes histórias também de pessoas com quem a gente não viveu, né? Porque a gente pensar quem foi que botou o tijolo nessa parede, não sei quem foi, né? Mas essa pessoa também contribuiu para que eu pudesse usar esse espaço, né? É verdade. Eu recebi pelo correio, uma entrega pessoal lindo de uma mãe, de um aluno, esses dias. E ela veio com isso, ela escreveu isso, ela estava mandando, ela era grata por todo o apoio durante esse período. E aí eu até botei ali, foi uma coisa que eu vi, que o mimo que ela viu, que ela achou bonito, ela lembrou e me mandou. Aí isso também compõe. Que bom. E emociona, né, Ana? Assim, a gente fica, né? A gente fica emocionada de pensar nessas relações de interdependência e de reciprocidade, né? Verdade. Edna, tem um trecho que eu achei muito bonito da definição de gratidão naquele artigo francês, que ela fala assim, pode-se qualificar a gratidão como sendo um sentimento agradável de uma dívida para com o outro, uma dívida de alegria, no sentido de que o indivíduo não desenvolve um sentimento de inferioridade ou de tensão relacionada à impossibilidade de retribuir, mas, em vez disso, desenvolve uma sensação agradável de conexão que o faz querer retribuir. Eu achei muito bonita essa frase porque fala de uma dívida de alegria. Sabe, eu tenho visto muito isso. Muitas pessoas com quem eu convivo são pessoas que não sabem ser gratas. Reclamam mais pelo que não tem do que pelo que tem. Eu também já fui assim, não vou negar. Hoje eu consigo ver as coisas com um olhar diferente, sabe? E eu percebi que ao invés de reclamar pelo que eu não tenho, agradecer pelo que eu tenho faz com que eu me sinta bem melhor e perceba que na maioria das vezes aquilo que eu não tenho eu nem preciso.
sabe? É só capricho. E acho que falta esse olhar das pessoas. Eu vejo muito as crianças, por exemplo. Eu tenho uma criança em casa, então eu vejo nos comerciais de TV, ele assistindo TV, aí vê nos comerciais um brinquedo, aí daqui a pouco é outro brinquedo, e fica, mamãe, compra esse brinquedo para mim, compra aquele outro brinquedo para mim, meu filho, mas você tem tanto brinquedo, mas eu não tenho esses. Falei, você não tem esses e você não vai ter esses, porque você já tem bastante e você tem que aprender a brincar com o que você tem. Sabia que tem muitas crianças que não têm nenhum brinquedo para brincar e você tem muitos brinquedos e está chorando porque não tem aquele que passou na TV? Aí outro dia eu comecei a separar uns brinquedos com ele para doar. Aí ele perguntou por que eu estava tirando os brinquedos dele da caixa. Eu falei que é porque eu ia doar para as crianças que não tinham brinquedos. Aí depois disso, toda vez que ele vem me pedir algum brinquedo, ou que ele diz que quer um brinquedo dele, mas aí depois a gente tira uns da caixa para dar para aquelas pessoas que não têm. Então eu percebi que até no diálogo a gente consegue mostrar para as pessoas, ensinar para as pessoas a serem gratas e também a colaborar, a dividir aquilo que elas têm com as pessoas que não têm. Acho que você ia falar, Ela pode falar. Não, você me lembrou que aí a gente fica envolvida, né? Estava lendo, eu falei até que eu comprei um livro para trabalhar com o meu público, né? Exercício de gratidão. E envolvida nisso, eu falei com eles que eu estava estudando e pedi que eles me falassem alguma coisa, o que era gratidão para eles, né? E eles têm a deficiência intelectual e foi muito interessante que uma delas é adotada. E ela falou que a gratidão que ela tinha era a mãe a ter encontrado, né? E ela tem essa visão, né? Ela entendeu que a mãe a encontrou. Então a gratidão dela era pela mãe que a encontrou. Sim. Isso é muito bonitinho também. Né? Sim, acho interessante essa elaboração, né, dessa experiência pelo reconhecimento, que eu acho que foi um pouco que se apresentou de que amplia as nossas capacidades cognitivas, né? Então a gente consegue ter melhores ideias quando a gente tem essa sensação de gratidão, né? E uma coisa que Júlia falou, e que a gente não abordou, mas que, né, a gente não abordou tudo mesmo, não era para fazer isso, mas é que isso altera o nosso humor, né? Ainda que não necessariamente leva a um estado de euforia, né? Mas é um estado de reconhecimento de coisas boas, que a alegria não precisa ser euforia, mas pode ser essa sensação de satisfação com a vida, né? De que eu tenho o que eu preciso, né? Então, acho que isso também ajuda a gente a trabalhar o nosso humor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, em que as adversidades se acumulam, né? E a tendência da gente ficar meio desanimado, meio para baixo, de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, a gratidão pode ser um recurso, né? A única coisa, Júlia, assim, que eu não resisto a falar a respeito do que você trouxe, que é a questão da comparação social, né? A comparação social, ela é um recurso que a gente usa muitas vezes para a gente poder, de alguma maneira, regular a nossa sensação de satisfação. Só que ela não é um bom recurso, porque a gratidão ela tem mais a ver com reconhecer com o que eu tenho na minha vida, não de comparar com o que o outro tem ou o outro não tem, né? Então, ela é um recurso para que eu esteja mais atento e consciente à minha experiência, né? Mas, assim, a gente é socializado o tempo todo a fazer esse tipo de comparação e isso prejudica a experiência de gratidão, né? Porque, por exemplo, comparamos para cima, sempre vai ter alguém mais rico, mais belo, mais afortunado, mais inteligente, com mais sorte. Pelo menos assim a gente pode descrever, não necessariamente é assim. Tem até um filme que eu vi com agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é um filme muito angustiante, porque ele faz isso o tempo todo, ele se compara o tempo todo mundo tem mais que ele, e aí quando ele se aproxima das pessoas, ele percebe que não, né? Ou quando ele se aproxima de quem tem menos, ele fica numa posição de, mas eu sou o cara
que está melhor que você. E ele não reconhecia o que ele tinha, que era um filho cuidador, um filho atento, né? Então, acho que a experiência da gratidão ajuda a gente a essa ideia da atenção ao meu entorno, né? Ao que eu vivo. Edna, meninas, queria dar os parabéns a vocês, adorei a apresentação e compartilhar com vocês que eu já utilizei o Diário da Gratidão na minha prática clínica e foi muito gratificante você ver a pessoa reagindo de uma maneira muito positiva com isso que a Edna falou, que ela passou a ter a consciência do entorno dela e aquilo fez muito mais sentido no processo, né, dela de florescer, de evoluir, e foi muito gratificante, utilizando, né, o caderno da gratidão. Foi muito, muito positivo. Queria compartilhar isso com vocês e parabéns. Sim. Então, quem mais quer falar alguma coisa? A Kátia tinha... Oi, pessoal. Olá. Oi, Kátia. Primeiro, parabéns, foi muito bom, gostei muito e mexeu muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês que a gratidão é uma coisa linda. E muitas vezes a gente só consegue demonstrar isso quando a gente sofre muito, né? E esses últimos dias eu tenho visto o quanto eu sou grata à minha mãe pelo ser que ela formou, né? Eu hoje percebo o quanto eu aprendi com a minha mãe, o quanto eu me tornei uma pessoa amada e quanto eu consigo amar as pessoas pelo aprendizado com a minha mãe. Então, eu sou muito grata à minha mãe pelo tudo que ela fez por mim e sou muito grata a Deus que está me confortando e está muito presente na minha vida. E é uma sensação assim muito forte. Então, vocês estavam dando a palestra e eu estava revivendo todos os momentos gratificantes que eu vivi com a minha mãe e isso me fortaleceu. Foi uma palestra boa que me trouxe sentimentos muito positivos. Então, dizer a vocês que foi muito bom eu assistir essa palestra, muito bom ouvir o que vocês falaram, dizer que as palestras, né, os cursos do Dera são realmente muito importantes porque tocam as pessoas, cada um no seu momento, né? E eu assim, tô aqui chorando, mas estou chorando de felicidade, de gratidão mesmo, porque foram anos muito, muito bem vividos com a minha mãe e hoje eu percebo o quanto foi importante na minha vida, o quanto ela se sacrificou para que eu e minha irmã, a gente estivesse, né, hoje vivendo da forma que a gente vive. Então, é algo assim, a gratidão e o amor estão muito, muito juntos, né? Sim. Então, obrigado porque vocês tocaram no meu coração e, enfim, a gratidão e a fé é algo muito forte hoje que eu estou vivendo na minha vida. Obrigada. Um beijo para vocês de coração. Agradecemos, Kátia, você ter compartilhado com a gente. Todo amor para você. E é como você falou, é uma experiência de muita emoção, né? Parece até que a gente está vivendo uma coisa ambígua, né? Porque realmente tem uma tristeza, mas também tem uma alegria, né? Um reconhecimento da sua história, né? Da relação com a sua mãe, que é definidor, né? Do seu futuro também, né? Então, essa relação com o tempo foi uma coisa que também a gente não falou muito, mas a gente pontuou alguma coisa, como que a gratidão remete a gente ao passado, mas ao mesmo tempo, quando a gente lembra do passado, pode dar uma certa tristeza, mas dá uma alegria, e ao mesmo tempo dá uma força, uma sensação que, né, reconhecendo as coisas boas que recebi,
Eu posso continuar. E aí, assim, me remeteu muito amor, né? Porque quando você fez o exercício, eu fiquei pensando, né, todos os momentos importantes da minha vida, né, a parceria dela, ela tá lá, e as puxadas de orelha durante a infância. Então, eu senti muito amor quando, né, fizemos o exercício e eu ficar remetendo as coisas que eu aprendi e trago no meu coração, né? Então, a gratidão para mim, ela está muito associada à minha fé e ao amor, né? E é Sim, gostoso, é o primeiro momento que eu estou realmente vivendo algo intenso, mas gostoso, né? E, a gratidão, acho que é isso, né? Envolve muito amor, né? sim. Que Desculpa, bom. gente, é porque eu fico muito emocionada. Então, vocês Sim. desculpem. Até por isso que eu não botei o áudio para vocês não me verem aqui com o rosto todo vermelhinho, Tudo bem. mas Imagina. foi ótimo, foi assim, foi muito bom. Não Que precisa bom. pedir desculpas. Nós agradecemos você ter falado. Kátia, pegando o gancho do que você falou, eu tinha até comentado com a Edna uns dias atrás, eu tenho visto, percebido e sentido as lives do Dera ultimamente como são, para mim, lives curativas. E pelo que você trouxe, eu percebi que ela teve essa live de gratidão também teve um pouco desse efeito para você hoje. E isso me deixou muito feliz. Fiquei feliz também. Obrigada. Agora eu já estou conseguindo até rir um pouco. Que bom. O que mais? Alguém mais gostaria de falar? Hoje, né, estamos com poucas pessoas, mas foi bom, né? Foi. Uma certa intimidade, né? É verdade. Acho que também a questão do horário, Edna, porque muita gente já voltou à rotina normal de trabalho fora de casa e tudo. Eu até recebi algumas mensagens de pessoas dizendo: nossa, queria muito participar, mas o horário para mim não dá. Então, acredito que isso afeta Sim, também um pouquinho na quantidade de pessoas. Mas muitas pessoas também me pediram para passar o link para assistir depois. Então, É, acho que vai atingir muita gente e vai sim, ser muito produtiva para muitas pessoas, sim, independente dos números assistindo aqui agora. sim, sim. Digamos que quem está aqui agora recebe mais o calor, né? Mesmo que seja pelo computador. Assistindo, o calor diminui um pouquinho, mas deve ajudar a tocar também e contribuir de alguma maneira. A Regiane disse que foi maravilhoso, e eu esqueci, gente, desse recurso que é o chat, né, que vocês podem falar também, né? Eu nem olhei, mas eu acho que só tem o comentário da Regiane dizendo que foi maravilhoso. Isso, o obrigada. restante é o e-mail do pessoal. Sim, sim. Aí tem uma mensagem da Maria Barbosa. Boa tarde, equipe Dera. Posso fazer uma sugestão? Vocês poderiam colocar o nome da live no certificado? Estive presente na live anterior, recebi o certificado e vi que não tinha o nome. Fica melhor para fins de comparação curricular a participação no certificado tendo o nome do evento. Tá, depois a gente vê isso. A Mayra, você pode ler, Júlio? Gostaria de agradecer por essa live. Conheci o Dera e recentemente estou gostando bastante das lives. Vocês estão proporcionando uma reflexão diferente sobre o modo de ver a vida. Que bom. Que bom. Acho que estamos cumprindo o nosso objetivo, né? Aí a Gabriela falou agora, gratidão por essa live. Amei, obrigada. Obrigada a você. Quem mais gostaria de falar? Como é que foi o exercício para vocês? Ou qualquer outra coisa que vocês tenham escutado? Mais uma chance para ver se alguém fala. Teve mais alguma coisa no chat? Não. Então. Eu me lembrei de uma coisa, a gente vai fazer grupos sobre gratidão, tá? 1 ou 2, ainda não defini a data, mas para vocês ficarem atentos, vamos divulgar
os próximos grupos serão sobre gratidão, que são pequenos grupos em que a gente faz exercícios e a temática vai ser da gratidão. Então, ninguém mais quer falar? Júlia ou Ana Cristina querem falar mais alguma coisa? Não. Acho que eu já falei até demais hoje, né? Também. Tá bom. Então, nós agradecemos a presença de vocês e nos vemos daqui a pouco. Então, como eu falei, próximos grupos sobre gratidão, próxima live sobre propósito de vida, sentido da vida, que vai ser com a Ana Cléia, que está ali também e falou, né? Ok? Então, obrigada, Júlia, obrigada, Ana Cristina, pela parceria de hoje, né? Beleza? Adorei também. Fazer uma... Foi Gente, muito beijo. bom. Boa semana para todo mundo. Gratidão. Boa semana para todo mundo. Boa Boa semana. semana, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Beijos. Beijo. Beijo.